Olá empreendedor, olá empreendedora. No vídeo de hoje eu quero trazer 3 conceitos de finanças básicas para você ter uma empresa saudável. Ter um controle financeiro é fundamental para toda e qualquer empresa, sobretudo para as micro e pequenas, pois essas estão na estatística do IBGE que tem uma vida útil de até 5 anos, ou seja, até 5 anos a maioria das micro e pequenas empresas fecham as portas e um dos principais motivos é a falta de controle financeiro. Nesse vídeo eu trouxe 3 conceitos básicos de finanças que você pode aplicar imediatamente no seu negócio. Sobretudo se você é dono de uma empresa que, assim como a maioria das empresas da nossa cidade, sofre da sazonalidade, a baixa e alta temporada. Tem alguns meses que as vendas são muito elevadas, enquanto que outros meses é um faturamento muito baixo. O primeiro conceito é de despesas fixas. Um conceito muito fácil de entender. As despesas fixas são aquelas despesas que se repetem todo mês e que não variam de acordo com as suas vendas. Exemplos disso são o aluguel, internet, própria contabilidade e inclusive o seu prolabore. Essas despesas, independente de você vender 100 mil no mês ou vender zero, elas vão continuar existindo. Então é muito importante que você tenha em mente qual é o total das suas despesas fixas. Porque nos meses de baixa temporada, ou seja, em que as suas vendas estão muito abaixo, é elas que você vai ter que arcar mesmo com vendas em baixa. O segundo conceito se relaciona com as despesas fixas e é chamada margem de contribuição. O que a margem de contribuição pode dizer do seu negócio? Pode dizer que a margem de contribuição é o quanto sobra de cada venda. Então, você vai ter o faturamento, que é as vendas, seja de serviços ou produtos, e você tem despesas variáveis, que são aquelas que variam de acordo com as vendas, diferentemente das despesas fixas. Essas, à medida que você vende, você também aumenta o gasto com elas. Alguns exemplos de despesas variáveis são os impostos, o custo da mercadoria, alguns materiais, se você trabalha com restaurante, a comissão da maquineta de cartão de crédito. Essas despesas, se você vender muito, elas também vão aumentar proporcionalmente. Então, para você ter uma visão de quanto que sobra a cada venda, isso é chamado de margem de contribuição, que é exatamente o faturamento menos as despesas variáveis. Então, é muito importante que você tenha em mente quanto é que sobra cada venda para cobrir os gastos fixos. Quanto maior for a sua margem de contribuição, mais dinheiro está sobrando no seu bolso para pagar, consequentemente, as despesas fixas e gerar o seu lucro. Se você tem uma margem de contribuição muito baixa, significa que você tem que vender muito para poder gerar lucro para pagar as despesas fixas e para colocar esse lucro no bolso. Se você tem uma margem de contribuição zero, quer dizer que não importa o quanto que você venda, você sempre vai ficar no 0 a 0. Se você tem uma margem de contribuição negativa, é o pior dos mundos, em que você vai estar praticamente pagando para trabalhar. A cada venda que você faz, você perde dinheiro. E por último, eu trago o conceito de reserva de emergência, que é algo muito difundido na área das finanças pessoais, mas que também serve para as finanças empresariais. A reserva de emergência, o próprio nome já sugere, é aquela reserva em dinheiro que você vai ter para qualquer emergência que o seu negócio possa passar. Se tem algo que todos nós sabemos é que imprevistos acontecem, seja na vida pessoal, seja na vida empresarial. Então, essa reserva de emergência é para lhe dar a sanidade em momentos de crise. Pense claro, um exemplo extremo, mais uma Covid-19, ou então você perdeu o seu melhor vendedor, etc. Essa reserva de emergência serve para cobrir esses prejuízos. Então, principalmente nos casos daquelas empresas, como eu falei, que tem uma sazonalidade muito alta nas vendas, essa reserva de emergência pode servir para evitar que você pague empréstimos desnecessários, que são aqueles para despesas fixas, por exemplo, não são para expandir ou investir na própria empresa. O que são boas práticas em relação à reserva de emergência? Eu coloquei aqui 2 opções, que são 2 meses de faturamento, ou seja, você reservar numa aplicação 2 meses do seu faturamento a título de reserva de emergência ou 3 a 6 meses de gastos fixos, despesas fixas acumuladas também e guardadas. Eu diria que 6 meses é bastante conservador, mas se a gente for pensar num caso extremo como o da pandemia, esse dinheiro seria bem útil, né? Uma vez que os comércios, a maioria dos comércios tiveram que estar de portas fechadas durante um longo período de tempo. Só acrescentando sobre esses 2 meses de faturamento, não significa que você tem que pegar 2 meses do seu faturamento e imediatamente guardar. Você vai constituindo isso aos poucos, né? Terminar ali que a cada mês você vai guardar 5, 10% do que você faturar. Além de se você colocar hoje numa aplicação que siga ali a nossa taxa Selic, vai estar rendendo ali também um bom dinheiro para você. Então, esses foram os 3 conceitos principais que você pode
aplicar imediatamente no seu negócio e já ter uma visão mais apurada financeiramente falando. Recapitulando, seriam as despesas fixas, a margem de contribuição e a reserva de emergência. Tenha em mente quais são suas despesas fixas, o quanto que você precisa gastar todo mês, independente de ter vendas. Saiba o quanto que fica de cada venda para o seu bolso e constitua, na medida do possível, uma reserva de emergência, pois ela vai lhe dar tranquilidade e sanidade em momentos de dificuldade. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários para nós respondermos. Se você precisar de uma assessoria contábil e financeira, pode estar entrando em contato também com os links que vão estar na descrição. Não esquece de curtir o vídeo, mandar algum amigo empresário, empresária, gestor, gestora, que precisa saber desses conceitos, que passa por dificuldades financeiras, para que eles possam também ir adequando isso aos poucos.